Olá, eu sou o professor Carlos Ferreira de Almeida, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino, e hoje nós vamos dar continuidade às nossas revisões dos conteúdos de matemática do 6º ano do ensino fundamental. Hoje nós vamos falar um pouco de multiplicação e divisão com números fracionários. Vamos lá? Então, multiplicação. A multiplicação de frações é muito simples. Basta multiplicarmos numerador por numerador e denominador por denominador, respeitando as suas posições. Então, por exemplo, eu tenho A sobre B vezes C sobre D. Então, o que é respeitando as posições? Eu vou estar multiplicando o numerador A pelo numerador C e também vou estar multiplicando o denominador B pelo denominador B. Ok? Vamos ver isso na situação problema. Dos alunos de uma turma, 4/6 praticam algum esporte durante o intervalo. Desses alunos, 4/5 jogam basquete. Que fração dos alunos da turma jogou basquete? Então eu tenho que da turma, 4/6 da turma jogam algum esporte durante o intervalo, e desses que jogam, 4/5 jogaram basquete. Eu quero saber qual a fração que representa que jogaram basquete. Então eu tenho aqui. A gente sabemos que 4/6 dos alunos dessa turma praticam algum esporte. Sabemos ainda que 4/5 dos 4/6 de alunos jogaram basquete. O que procuramos então é uma fração que corresponde a 4/5 de 4/6. Quando eu tenho, no caso, 4/5 de 4/6, uma fração eu tenho uma multiplicação. Tá? Então, encontraremos esse resultado multiplicando a primeira fração pela segunda. Então, eu tenho 4/5 vezes 4/6. Como a gente viu lá no início, eu vou estar multiplicando os numeradores 4 com o numerador 4, então 4 vezes 4, e os denominadores 5 pelo outro denominador 6. Então, eu tenho multiplica-se o numerador com numerador e denominador com denominador. Então, tem 4 vezes 4, 16. 5 vezes 6, 30. Então, 16 30avos. Que aí eu posso estar simplificando. O 16 dividindo por 2, fica 8. E o 30 dividido por 2, ficam 15. Então, 8 15avos já na forma simplificada. Então, portanto, 8 15avos dos alunos da turma jogaram basquete. Se vocês observarem, a multiplicação é bem simples, bem tranquila. Por quê? Porque eu não levo em consideração denominadores iguais ou diferentes. Na multiplicação sempre vai se multiplicar numeradores com numeradores, denominadores por denominadores, não existe cálculo de MMC, ok? Mais alguns exemplos na multiplicação. Então, no exemplo A eu tenho 2/3 vezes 5/7. Então, aí eu vou multiplicar 2 vezes 5, né? O numerador 2 eu vou multiplicar pelo numerador da segunda fração 5. E vou multiplicar o denominador da primeira fração, que é 3. Vou multiplicar pelo denominador da segunda fração, que é 7. Então, eu tenho lá 2 vezes 5, 10. 3 vezes 7, 21. Então, o resultado dessa multiplicação, 2/3 vezes 5/7, vai me dar 10 21avos, que eu não posso simplificar, não tem como. Eu chamo aí de fração irredutível. Por quê? Porque não existe nenhum número que eu possa estar dividindo o 10 e o 21 ao mesmo tempo. Portanto, não tem como simplificar. Exemplo B. 6/11avos vezes 9/5. Mesma situação. Multiplicar o numerador 6 da primeira fração vezes o numerador 9 da segunda fração. Vou multiplicar o denominador 11 da primeira fração vezes o denominador 5 da segunda fração. Então, eu vou ter 6 vezes 9, 54. E denominador 11 vezes 5, 55. Então, o resultado dessa multiplicação, 6/11avos vezes 9/5, vai me resultar 55, 54, 55avos. Ok? Também não dá para simplificar. Exemplo C. 13/5 vezes 7/2.
7 sobre 2, né? Então, novamente, eu vou multiplicar o numerador da primeira fração, 13, vezes o numerador da segunda fração, 7. E aí, abaixo do traço, eu vou estar multiplicando o denominador da primeira fração, 5, vezes o denominador da segunda fração, 2. Então, eu tenho 13 vezes 7, 91, e 5 vezes 2, 10. Então, 91 décimos. Também não dá para simplificar essa fração, ok? Agora vamos falar da divisão de números na forma de fração. Então, na divisão, assim como podemos dividir um inteiro em partes, podemos também dividir essas partes em outras partes que podem ser novamente divididas e assim sucessivamente. Então, eu já tenho uma fração, eu posso dividir em frações menores, digamos assim, ok? A divisão, ela deve ser efetuada aplicando uma regra prática de fácil assimilação. O que essa regra me diz? Repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o que eu tenho aí? Se eu tenho A sobre B dividido por C sobre D, a regra me diz o seguinte, que eu devo repetir a primeira fração, no caso a primeira fração é A sobre B, e fazer uma multiplicação pelo inverso da segunda fração. Então eu tenho C sobre D, lembrando que o inverso de uma fração é você inverter os números. Quem é numerador vai virar denominador e quem é denominador vai virar numerador. Então eu tenho C sobre D, vai ficar D sobre C. Feito a inversão da segunda fração, eu vou simplesmente multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores, que aí eu vou ter o resultado da minha divisão. Essa é a regra. Vamos para a situação problema. Rui tem 1/4 de um bolo e quer dividi-lo em 6 partes iguais. Que fração do bolo representará cada parte que Rui obtiver? Então, ele tem um bolo, né? Ele tem 1/4 do bolo, na verdade ele não tem um bolo todo, e ele quer dividir esse 1/4 em 6 partes iguais. Então, os dados do problema, eles apontam que Rui tem 1/4 do bolo e quer dividir em 6 partes iguais. Portanto, se quisermos saber a fração que representa cada parte dessa divisão, basta que a gente faça a divisão de 1/4 por 6. Então, eu tenho lá 1/4 dividido por 6. Aí, nesse caso, eu vou aplicar aquela regra da divisão de frações. Eu vou repetir a primeira fração, 1/4, e multiplicar pelo inverso da segunda. Acontece que esse segundo é um número inteiro, é o 6. Como é que eu vou fazer o inverso de 6? Então, lá nos conceitos de fração, o que ele me diz? Que um número inteiro ele pode ser representado como um número fracionário. Como? Considerando o denominador 1. Então, esse 6 nada mais é que 6 sobre 1. Se esse 6 é 6 sobre 1, eu posso fazer a inversão. A inversão é pegar o denominador 1, jogar para o numerador, e pegar o numerador 6 vai para o denominador. Então, esse 6 invertido ele vai ficar 1/6. Então, eu teria aí 1/4 vezes 1/6, né? Conservei a primeira fração e multipliquei pelo inverso de 6, que é 1/6. Aí agora eu aplico aquela regra que nós vimos na multiplicação. Eu vou multiplicar os numeradores, 1 vezes 1, e multiplicar os denominadores, 4 vezes 6. Então, 1 vezes 1 é 1, e 4 vezes 6, 24. Então, o resultado final, 1/24. Portanto, a fração que representa a divisão desejada por Rui, né, dividir 1/4 do bolo em 6 partes, cada parte vai representar 1/24 do bolo. Ok? Mais alguns exemplos de divisão. Então, exemplo A. 9/2 dividido por 7/3, ok? Então, aí eu já tenho uma divisão de frações montada. Então, aí eu vou só aplicar a regra. O que a regrinha me diz? Que eu devo repetir a primeira fração. Então, a primeira fração, 9/2, 9 sobre 2, né? E multiplicar pelo inverso da segunda. Então, a segunda fração, 7/3. Qual o inverso de 7/3? Inverteu ela. 3/7, né, que eu vou, como se eu girasse a fração, o numerador sobe, né? O denominador sobe, vira numerador,
e o numerador desce vira denominador, então fica 3/7. Feito isso, eu já faço a multiplicação direto. Multiplico 9 vezes 3, que é o numerador 9 da primeira fração, vezes o numerador 3 da segunda fração. Então, 9 vezes 3, 27. Multiplico o denominador 2 da primeira fração, vezes o denominador 7 da segunda fração. 2 vezes 7, 14. Então, o resultado dessa divisão, 9/2 dividido por 7/3, vai me dar 27/14. Vamos para mais um exemplo. 8/3 dividido para 5/9. Novamente aplicando a regrinha lá da divisão de frações. Eu vou repetir a primeira fração, 8/3, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, 5/9, o inverso de 5/9, 9/5, ok? Então, aí o que eu vou fazer? Feita a inversão, eu vou fazer a multiplicação normalmente. Multiplicar os numeradores 8 vezes 9, né? Numerador 8 da primeira fração vezes o numerador 9 da segunda fração. 8 vezes 9, 72. E aí, multiplicar os denominadores. 3, denominador 3 da primeira fração, vezes o denominador 5 da segunda. 3 vezes 5, 15. Então, o resultado dessa divisão de 8/3 dividido para 5/9 vai me dar 72/15. C. 12/5 dividido para 6/7. Vou repetir a primeira fração, né, como diz a regra, 12/5, e multiplicar pelo inverso da segunda. 6/7 vai ficar 7/6. Aí vou multiplicar normalmente os numeradores, né, 12 vezes 7, né, que dá 84, e 6 vezes 5, que dá 30. Então, o resultado dessa divisão, 12/5 dividido para 6/7, vai me dar 84/30. Ok? Então, gente, por hoje é só. Hoje a gente encerra mais uma aula que a gente trabalhou a multiplicação e a divisão com números fracionários através de resolução de alguns exercícios, de alguns exemplos. Até a próxima aula e revejam essa aula na plataforma Eduque da Secretaria de Educação. Até mais.